Olá, meu amigo, minha amiga, operador de caldeira. Nessa live eu quero lhe dizer por que as caldeiras explodem. Vejam bem, uma caldeira, quando é projetada, o projetista sabe, a partir da MPTA que ele deseja colocar na caldeira, ele sabe todas as partes da caldeira, a resistência que ela deve ter. E essa resistência é com um coeficiente de segurança no mínimo 4. O que é o coeficiente de segurança? Quer dizer que se a caldeira tiver uma MPTA de 10 kg força por centímetro quadrado, ele calcula para que ela tenha a resistência para 40 quilos por centímetro quadrado. Se você acha que isso não é importante, eu lhe asseguro que é. E que não é tão difícil ter-se uma segurança 4. Vejamos o seguinte. Primeiro, os espelhos. Os espelhos da caldeira, do tubulão. Temos o costado da caldeira, que normalmente, dependendo do diâmetro, evidentemente, mas digamos que o diâmetro seja 1.500 milímetros, então ele vai calcular que naquele diâmetro, tanto o casco, evidentemente, o invólucro, vai resistir até 40 kg força por centímetro quadrado, estando a caldeira fria. É claro que essa resistência com a caldeira quente vai ter um pequeno decréscimo, mas é pequeno, mas não é desprezível. Então ele calcula o casco, coloca uma chapa de aço ASTM 285 grau C, e ele determina agora qual é a MPTA daquela espessura com aquele diâmetro. Então ele ainda coloca os espelhos, evidentemente o cálculo vai ser aquele que os tubos de passe devem segurar os espelhos. Então, nas partes do espelho que não há tubos para segurar, então ele coloca estais, ou seja, um varilho de aço, aí digamos de 1 polegada, aço que possa ser soldado, e ele coloca naquelas partes onde não há tubo de passe. Ou então, como a ATA faz, ela coloca mão francesa de chapa nessas partes do espelho onde não há tubulação. Bom, mas isso é cálculo mecânico, o engenheiro sabe fazer e tudo certo tranquilamente. Agora, o que é importante nós sabermos para a segurança? Na verdade, o que pode degradar uma caldeira é, evidentemente, a intermitência. Ou seja, uma caldeira que inicia na segunda-feira, para na sexta, esfria durante o sábado e domingo, vai sofrer o aquecimento na segunda e assim
sucessivamente. Se a caldeira tiver permanentemente, ou seja, os 30 dias do mês e os 236 dias do ano sempre aquecida, essa caldeira não vai sofrer praticamente nenhum abalo. Mas essa intermitência faz com que microtrincas aconteçam, principalmente a 1 centímetro da solda, onde há o crescimento de grão, ali começa a aparecer as trincas. E essas trincas, com o tempo, podem aumentar até chegar a uma fissura e, consequentemente, explodir a caldeira. Agora, não é tão fácil assim. É uma caldeira projetada para trabalhar 25 anos e ela, dependendo dos procedimentos que é feito no uso da caldeira, ela pode ir a 50, 60 ou mais anos até. Para isso, a norma regulamentadora determina que aos 25 anos, no ano subsequente, a caldeira deve sofrer uma inspeção de segurança acurada para determinar a sua vida remanescente, ou seja, após os 25 anos de uso. Bom, então eu diria para vocês que o que pode degradar uma caldeira é a intermitência. Ou também, se alguém fizer a caldeira trabalhar em marcha forçada. O que é marcha forçada? É aquilo em que o operador, seja lenha ou seja uma caldeira a óleo, ele aumenta a chama. Por exemplo, se uma caldeira a óleo ela queima 150 quilos de óleo BPF por hora, ele passa a queimar 200, então isso aí é marcha forçada. Ou uma de lenha em que há um sistema de abastecimento constante, deixando a caldeira sempre abarrotada de lenha e com grande quantidade de calor sendo formado. Então isso chama-se marcha forçada, o que pode, claro, evidentemente, propiciar alguma fissura, alguma coisa que possa degradar, principalmente nos lados das soldas. Mas sabe-se que de antemão que uma caldeira não pode sofrer a falta de água. E isso é uma das coisas mais importantes para que se tenha um agravo na caldeira. Principalmente se o nível for perdido e de repente colocarem água, está havendo um pequeno superaquecimento, vai acontecer também que os tubos poderão se desprender, etc., e formar um processo que vai levar à explosão da caldeira. Ok? É isso aí por enquanto.